A segunda dimensão, além do planejamento, que é a primeira, eu falava que são 3, a segunda dimensão estruturante do planejamento, obviamente, do SUS, da organização do SUS, além do planejamento, obviamente, é o financiamento. É inconcebível imaginar a realização do Sistema Único de Saúde com todas as promessas constitucionais que ele encerra, seja no artigo 196 e no próprio artigo 198, e depois também no próprio 200. É inconcebível imaginar que o SUS alcance a projeção de algo equivalente ao sistema britânico, né, o NHS, se a gente não investir efetivamente em um patamar que lhe permita operar de forma minimamente equitativa. O financiamento do SUS, é claro que a gente pode melhorar a gestão, é necessário melhorar a gestão, do ponto de vista, inclusive, de o dinheiro ser aplicado conforme planejado. Esse é o primeiro ponto que eu disse e repito bastante. Mas sem mais financiamento, eu não consigo sequer, por exemplo, ter carreira de Estado na área da saúde. Recentemente, todo o debate sobre o programa Mais Médicos nos mostrou que a gente sequer tem uma carreira estrutural da atenção primária de saúde para captar e manter uma máquina permanente de Estado que pense a atenção primária de saúde, que são os médicos de saúde da família. Os médicos cubanos vieram cobrir um déficit de concepção, um déficit de alocação de servidores que é estrutural. A gente precisa fazer prevenção e promoção da saúde em caráter que cubra 70%, 80% dos atendimentos. O SUS não é economicamente viável, sustentável, se ele apenas direcionar a maior parte do seu custeio para o restabelecimento da saúde uma vez a doença instalada. Obviamente, tratar a doença ela já instalada é muito caro. Não tem dinheiro que chega se a gente simplesmente apenas verter recursos para atendimento hospitalocêntrico e para medicamentalização da vida, né? Para acesso a medicamentos e hospitais. Então, o SUS ele tem que ser capaz de retomar a base. E a atenção primária de saúde reclama uma carreira nacional, reclama uma carreira estruturada. A gente tem que pensar a atenção primária, não só os profissionais médicos, mas uma atenção primária de saúde georreferenciada, que visite as famílias, que tenha essa capacidade de aproximação, né, de base territorial, que permita fazer esse diagnóstico permanente, perene, dos riscos epidemiológicos. É inconcebível, de novo, é inconcebível pensar o SUS com essa sangria, essa pretensão um tanto quanto egoísta, um tanto quanto tendente à profusão de intermediários de uma cadeia lucrativa, cara, né? De fornecedores hospitalares, de consultores médicos, de próprios médicos, que só querem vender a ideia de recuperação da saúde depois que a doença se instalou. Ora, o sistema só é equitativo, o sistema só se estabiliza, o sistema só efetivamente entrega a promoção e a prevenção da saúde se ele tiver capacidade de financiar a atenção primária de forma segura, progressiva, estruturada. O exemplo que falava do programa Mais Médicos, ele é nuclear. A gente precisa debater, de um ponto de vista, inclusive, a recomendação 48 fala isso com muita ênfase, a federação. Por isso eu chego no terceiro eixo. O primeiro eixo é o planejamento, disse bastante dele. Para quem quiser investigar o planejamento, é importante retomar o artigo 30 da Lei Complementar 141, 36 da Lei Orgânica do SUS, a 8080. Mas na questão do financiamento, a gente precisa, que é a segunda dimensão que eu falava para vocês, na questão do financiamento a gente precisa debater, inclusive, a ideia de macrojustiça. De novo, repetindo o que o ministro Gilmar Mendes dizia na suspensão de tutela antecipada 175, lá de 2009. A macrojustiça do direito à saúde hoje no Brasil e, portanto, também do funcionamento do SUS em bases equitativas, necessariamente passa pelo enfrentamento do subfinanciamento do SUS. Vai soar estranho, vai soar repetitivo, vocês vão inclusive achar que
eu falo de coisas muito difíceis, muito longínquas, mas o debate, por exemplo, das renúncias de receitas no âmbito da saúde. O PROAD, né, aquele sistema de financiamento a hospitais de excelência via renúncias fiscais, consome 3, 4 bilhões de reais com 5, 6 hospitais ditos de excelência, que cobram um custo de leito SUS caríssimo e que pretensamente, alegadamente, fazem capacitação, repassam sua excelência de gestão para os demais entes, para os demais hospitais, para a rede e tal. Agora dão suporte para o Natijus, mas 3, 4 bilhões de reais para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, para outros de mesma envergadura, enquanto ao mesmo tempo a gente também tem renúncias fiscais pesadíssimas, em várias outras esferas, renúncias inclusive por prazo indeterminado. Né? O próprio debate sobre a existência de plano de saúde de servidores pagos com recursos públicos. O próprio debate sobre as nossas deduções no imposto de renda para a saúde. A gente tem que botar o dedo na ferida e dizer, ou o SUS é universal e de fato atende os 200 milhões de brasileiros e, portanto, tem que ser uma prioridade, inclusive no enfrentamento dessas mazelas, ou, na verdade, ele é um SUS pobre para pobres. Sem melhor financiamento, sem capacidade efetiva de cumprir o arranjo concebido constitucionalmente, a gente caminha para um modelo análogo ao dos Estados Unidos, ao invés do modelo britânico, em que o atendimento suplementar privado se torna a regra e o SUS se torna a exceção assistencialista, o Obamacare. Isso é inconcebível. A gente estaria invertendo a relação do artigo 196 com o artigo 199. O 199 vai falar que a saúde, a assistência suplementar, ela é assistência privada, ela é suplementar. Quando aqui no Brasil parece que a assistência privada é regra e o SUS é apenas, ainda mantendo um modelo prévio à Constituição de 88, quase uma relação meramente assistencialista de quem indigente não pode pagar. Percebem? A gente está desconstruindo o compromisso constitucional de 88, a gente está desconstruindo o arcabouço protetivo. Para um financiamento adequado do SUS, a gente tem que botar o dedo na ferida e repito. Por que a União é regressiva na sua participação de custeio do SUS? Por que a gente não discute efetivamente as renúncias de receitas dos planos de saúde pagos aos servidores públicos? Por que a gente não consegue enfrentar essas renúncias fiscais também para hospitais ditos de excelência? Percebem? Hospitais filantrópicos gozam de renúncias fiscais ao mesmo tempo em que tem ainda, quando se paga ainda de alguma forma referida à tabela SUS, um valor extremamente defasado. Então é quase que um sistema de vasos comunicantes. Você tem valores insuficientes para efetivamente prestar o serviço como deveria e fica fazendo compensações pífias, inadequadas com renúncias fiscais que também não são avaliadas nas contrapartidas que prometem ser entregues. Então, é uma máquina de superposição de capturas. Precisávamos ter um modelo efetivamente estruturado que promovesse a atenção primária como resolutiva em 70%, 80% dos casos, com financiamento estável, com financiamento progressivo, que enfrentasse a discussão, e aí entro na terceira dimensão, de uma guerra fiscal de despesas na federação. O SUS não cumpre o planejamento sanitário, o SUS não tem financiamento adequado, porque, em última instância, a maior parte da pressão que a sociedade traz de maior eficácia desse direito fundamental, ela sobrecarrega os municípios. A recomendação 48 é muito enfática nisso. Não é possível melhorar o arranjo estrutural do SUS se a gente não conseguir fazer o debate das regiões de saúde, da própria pactuação federativa feita no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite e na Comissão Intergestores Bipartite, que é da estrutura orgânica do SUS. O SUS é um arranjo federativo. É inconcebível imaginar o Sistema Único de Saúde se não, de fato, atribuindo a cada ente da federação as suas responsabilidades administrativas e de execução conforme a sua capacidade de arrecadação e também de recursos recebidos num rateio entre os 3 níveis da federação. O rateio, ele é correspondente à distribuição de responsabilidades. Então,
haver pactuações sem rateio suficiente, sem rateio correspondente, haver responsabilidades, inclusive judicializadas, sem rateio correspondente, é um debate que mostra bem o impasse em que se encontra o SUS. Quando nós debatemos, o dinheiro da saúde tem que ser administrado pelo secretário de saúde, não pelo secretário de fazenda, não pelo prefeito, não pelo gestor estadual que titulariza a função, seja da Secretaria Estadual de Fazenda ou um outro ordenador de despesas. Não, tem que ser o responsável da saúde. Toda a legislação é muito clara quanto a isso, né? Os repasses fundo a fundo também reclamam essa clareza de especialização temática. A execução orçamentária da saúde tem que ser dada ao gestor da saúde. Por outro lado, os recursos ele tem que chegar de forma tempestiva. Mas como assegurar a tempestividade dos repasses, a especialização da função para a execução na área, se também os repasses na federação são esvaziados? Se o financiamento é insuficiente, se o planejamento não é levado a sério, se toda uma cadeia produtiva de intermediários quer tirar vantagem do SUS, ora judicializando, ora buscando renúncias de receita, ora simplesmente querendo buscar o seu quinhão. Aquela lógica, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O SUS fica literalmente refém de toda sorte de capturas intermediárias e a gente vai esvaziando as atribuições dos entes, tal como concebida na Lei Orgânica do SUS, tal como concebida na própria Lei Complementar 141, e aí fica essa lógica literalmente de salve-se quem puder.